Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa aula 1 aqui. E o que a gente vai fazer agora? Vai entender o que é o HTML, o que é uma tag, o que é um atributo e o que é um elemento, né? Então, vamos lá, vamos startar. Olha, primeira coisa, abro o meu Internet Explorer, né? Vou aqui no meu diretório onde eu instalei o meu servidor de internet, lembra? E dentro do bin eu vou rodar, vou colocar para o ar, vou startar o meu servidor web. Legal? Legal. Então, se você, talvez você já tenha ido direto, né, da aula 1 para a 2, já está startado, então não tem problema. Eu estou fazendo aqui como se você tivesse assistido essa aula ontem, desligado o computador, agora ligou o computador de novo. Né? Então é sempre assim, sempre agora. Eu gostaria de não explicar mais essas etapas nas próximas aulas, tá? Então o nosso servidor web tem que estar no ar. Legal? Eu também vou aproveitar aqui, olha, e já vou criar aqui dentro do htdocs, que é o diretório onde vai ficar nossos arquivos, né, do nosso curso. Já vou criar aqui, olha, um novo diretório, tá? E vou criar aqui, ó, aula 01, tá bom? Já deixo criadinho aqui, porque eu vou colocar aqui os arquivos dentro dessa pastinha aqui. Legal, vou minimizar e agora eu vou entrar no meu VS Code, tá bom? Ele ainda está aqui com a minha configuração da aula passada, então o que eu vou fazer? Olha, vou vir aqui no arquivo, né, no file, e aqui no Open Folder, né? Olha, já vou dentro do meu Drive C, dentro do Apache Web, dentro do HTDocs, já vou escolher a aula 1. Legal? Então, o meu projeto já vai ter como referência esse diretório aqui. Seleciono a pasta, ok, estamos prontos para iniciar nossa aula aqui. Legal? Então, beleza. Primeira coisa, vamos criar dentro do nosso diretório aula 1, vamos criar um arquivo. Então, vamos colocar aqui, ó, aula01.html, tá? E vamos colocar a mesma coisa que a gente colocou aqui, ó, né, ó, meu código HTML, tá? E um ponto. Ctrl S para salvar, tá? Vou abrir o nosso navegador, tá? Vou abrir o nosso navegador e já vou apresentar então o localhost, né? Vou digitar localhost, olha, já vai aparecer aqui meu aula 1, vou clicar nele, aqui meu arquivo, já clico nele também e aparece aqui, ó, meu código HTML. Legal, né? É o mesmo problema que tinha na aula passada e a gente ainda não conseguiu resolver, mas vamos conseguir, tá? Então, efetivamente agora, olha, o ambiente está rodando e a gente já vai poder iniciar a aula. Nós temos 3 minutos, olha, de aula. Então, nas próximas aulas, vamos combinar assim, olha, eu não vou mais ficar mais 3 minutos abrindo o VS Code, abrindo o diretório, startando o servidor web, tá bom? A gente já vai partir direto para o código e subentende-se que a gente já aprendeu como que starta tudo. Beleza, gente? Vamos lá. Olha só, o problema do acento, mas vamos continuar, porque eu quero que aconteça mais problemas ainda para a gente poder resolver aqui com os conceitos que a gente está aprendendo na aula de hoje, tá? Eu vou bater um Enter aqui, olha, coloquei na próxima linha, bater mais um Enter na próxima linha, e vou colocar aqui, ó, essa é a segunda linha do arquivo. Legal? Vou apertar Ctrl S e vamos ver o que vai acontecer. Vamos entrar aqui no navegador de novo, F5. Legal. Bom, criamos mais um problema de acento. E perceba assim, ó, não pulou a linha. Né? Então, aqui. Então, veja bem, pessoal. É aí que a gente vai entrar agora no conceito de o que é HTML. Ó, aqui no VS Code ele entendeu que pulou a linha. Se você entrasse no Word também ia entender, se você bater Enter, né? Você bater Enter no Word lá também, né? O próprio Word sabe que você bateu o Enter e está na próxima linha, mas o HTML não. O HTML ele vai lendo assim e ele não entendeu o que é isso aqui é a próxima linha. Então, para ele entender a próxima linha, a gente tem que usar o que a gente chama de marcação. Né? Uma marcação, eu tenho que falar assim, olha, essa daqui, o que é uma marcação? Eu tenho que fazer tipo assim, abrir e vou fazer assim, ó, isso aqui é uma linha, ó, isso aqui é uma linha. E a mesma coisa eu teria que fazer, ó, na parte de baixo, olha, eu tenho que fazer aqui, ó,
uma linha, né? E tenho que dizer que isso aqui é uma linha. Bom, vamos lá, vamos salvar e vamos ver se isso aqui vai dar certo. Tá bom? Vamos entrar aqui no navegador, F5. Opa, não entendeu nada. Bom, então a gente tem que entender o seguinte. Não, de fato, olha, eu fiz a marcação. Eu marquei, ó, essa parte aqui, ó, tá delimitada pelos meus marcadores linha, tá? Só que linha não é um comando HTML. O HTML não entende o que é uma linha, assim. Não existe isso. Então a gente tem que usar marcação, mas a gente tem que usar uma marcação que faça parte do universo HTML, mais especificamente do HTML5 que a gente está vendo, tá? No caso aqui, olha, ao invés de linha, a gente vai digitar P. P significa assim, olha, isso daqui é um parágrafo. E isso daqui também é um outro parágrafo, tá? E agora sim vai funcionar. Aperto Ctrl S para salvar. Vamos aqui, vamos apertar F5. Ó, opa! Então ele já entendeu que isso aqui está num parágrafo, isso aqui está em outro parágrafo, tá? Mas vamos continuar. Vamos fazer o seguinte, ó. Essa é a terceira linha. Bom, a gente já sabe que a gente pode usar o P, mas a gente também pode usar isso daqui, olha, que é o break line, né? Então isso aqui efetivamente vai fazer o seguinte, olha, aqui eu estou entre é um parágrafo, aqui é um parágrafo e ele está falando assim, ó, aqui, ó, pule a linha e escreva isso. Vamos escrever de novo aqui um outro aqui, ó, pule a linha e essa é a quarta linha. Legal? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha só. Legal, olha. Ele pegou parágrafo, olha. E agora pulou a linha. Por que ele deu um espaçamento grande aqui? Ó? Porque aqui tem o espaçamento do parágrafo. Aí ele pula uma linha, escreve, pula uma linha e escreve. É o que está no nosso código aqui. Tá? Por que eu fiz isso? Para a gente entender que depois de um parágrafo, ó, não preciso pular uma linha aqui. Porque o próprio parágrafo já faz um bloco de linha e já faz os espaçamentos necessários. Quer ver? Ctrl S para salvar, F5 e olha só. Legal? Bom, então a gente está começando a ver que HTML o quê? É uma linguagem de marcação. Para a gente fazer o nosso documento, a gente vai aprender agora, a partir de agora, um monte de marcação que vai fazer com que a formatação, olha, do nosso texto aqui apareça da forma como a gente quer. Legal? Tá. Bom, agora, veja bem. Existe uma estrutura inicial. Existe uma estrutura inicial de HTML, certo? Como que vamos fazer e daí a gente explica. Olha, eu vou colocar aqui HTML. O Visual Studio Code, olha, ele já ajuda a gente, ó, aqui ele já coloca assim, ó, HTML 2.5. Significa que quando eu clicar aqui, ó, ele já vai criar a estrutura inicial do documento para nós. Ó. Vamos ver? Olha só, pá. Legal? Tá? Então, essa daqui é a estrutura inicial do nosso documento. Vamos entender agora, etapa por etapa, do que está aqui. Tá bom? Bom, essa primeira linha aqui, olha. Essa primeira linha aqui, ela fala para nós que, que o que a gente vai digitar vai ser em código HTML e mais especificamente em código HTML5. Tá legal? Bom, se não tiver isso daqui, o browser ele vai entrar em modo de compatibilidade. E aí o que acontece? Pode acontecer daí de um browser, o nosso código aparece diferente. Se a gente abre no Chrome, aparece de uma outra forma. Se a gente abre no Explorer, aparece de outra. Então, é o que a gente chama assim, olha. Quando a gente coloca assim, especifica, ó, a gente fala assim, browser, não precisa se preocupar não, olha, fica tranquilo. O que eu estou digitando aqui é em código HTML5. Aí o browser fica calmo, mais ou menos assim, né? Didaticamente falando, né? Com umas palavras assim fáceis de entender aí, né? Então o que a gente faz? O browser vai falar assim, ah, entendi. Então o que vier daqui para baixo
vai estar em HTML, você me garante? Eu estou falando, sim, eu garanto. Então o browser ele entra no modo standard, certo? Tá. Então o que vai acontecer assim? Então aqui, olha, nosso documento vai ser HTML5. Ó, a linguagem que a gente vai usar, né, vai ser português brasileiro, não vai ser inglês, tá legal? Bom, aqui head significa que é o cabeçalho do nosso documento, tá? Tá cheio de coisa aqui, ó. Por enquanto a gente vai tirar essas duas aqui, tá? Porque a gente vai aprender isso em outros módulos, tá? E a gente vai ver assim, ó, existe dentro do cabeçalho duas tags importantes, que é o charset, e a gente vai dizer o seguinte, olha, UTF-8 significa o seguinte, fala assim, olha, navegador, quando você lê esse documento, o código, utilize o código UTF-8, que é o padrão hoje na internet. Olha, se eu fizer isso, olha, vamos transferir o que a gente digitou, Ctrl X aqui para o nosso corpo, tá? Dentro do body é o corpo, é onde a gente vai digitar o nosso documento. Ó. Só o fato de eu colocar o documento numa estrutura e dizer, olha, que minha tabela de caracteres é o UTF-8, vamos ver o que aconteceu lá. Olha só, F5, e olha, o nosso problema de acento foi resolvido. Legal? Por quê? Porque antes o navegador estava usando uma tabela que não entendia que existe acento. Ele não sabia. Quando vinha um caractere com acento, ele falava, eu não sei o que fazer com isso. Aí ele digitava o que ele entendia lá que era melhor. Né? Ele estava usando uma tabela de caracteres diferente da UTF-8. E agora, olha, eu estou falando, ó, utilize o UTF-8 e aí a acentuação vai funcionar normalmente. Legal? Então vamos ver o seguinte, olha, a estrutura básica de um arquivo HTML ele começa com a expressão doctape, que é o quê? Que ele fala assim, olha, o meu código vai ser HTML5. Aí o browser para de funcionar no modo Kirk, né, que é um modo de compatibilidade, e funciona no modo standard. Ele fica mais tranquilo, ele vai ser mais padrão. O comportamento do browser vai ser mais previsível. Né? Por quê? Porque vai ser em HTML5, que é o código padrão aí, digamos, vai estar padronizado o nosso código. Bom, aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, isso aqui é mais para o Google, né? Para o Google entender, olha, o meu idioma vai estar é português. Note que não é isso que faz com que o acento funcione. Tá? O que faz com que o acento funcione é essa daqui, olha, é a minha tabela de caracteres. Tá legal? Quando eu digo que a minha tabela de caracteres é o TF8, que é o padrão internacional, tá? Então ele fala assim, olha, ok, né? O acento vai ser válido. Vamos testar isso, olha, eu vou tirar isso daqui, Ctrl S, tá? Vou voltar aqui. Quando eu aperto F5, ó, meu problema de acentuação voltou, tá? Então não é porque o meu lang aqui está em português que ele vai entender o que é o acento. Tá? Como eu disse, isso daqui é mais para o Google entender que nossa página está em português. Tá bom? Bom, outra coisa. Perceba que isso daqui, olha, isso daqui que eu falei para você que é a nossa marcação, isso daqui na verdade, com uma linguagem mais técnica, se chama uma tag. Tá? Então, isso daqui é uma tag de abertura. Opa, e aqui estava errado, né? Aqui é minha tag de fechamento. Então, quando a gente fecha uma tag, olha, a gente tem que colocar o barra. Tá bom? O barra. Ele tá preenchendo aqui para mim automático aqui, né? Então, olha só. Então, aqui é o meu início de parágrafo, aqui é meu fim. Aqui é meu início, aqui é meu fim. Tá? E esse daqui, por que não tem barra BR? Na verdade tem. Ele fica bem aqui, ó. Tá? Ele fica bem aqui. É uma tag única aqui. Ela abre e fecha nela mesma. Tá bom? Então, olha só. Isso aqui é uma tag. Legal? E vamos para essa tag aqui, olha. Essa aqui, esse título aqui, ó. Quando eu digitar aqui, ó, título do documento, o que vai acontecer? Ó, vou apertar F5, ó, perceba que aqui, ó, no meu navegador aparece o meu título aqui.
Legal? Tá, vamos lá. Essa tag aqui, que é uma meta tag, né? Enfim, a gente vai entender conceito específico de meta tag mais para frente, tá? Mas é uma tag chamada meta. E o que é isso daqui, olha? Charchat, esse aqui é um atributo. Esse atributo tem um valor chamado UTF-8. Tá legal? Aqui é a mesma coisa, ó. Minha tag HTML tem um atributo cujo valor é PTBR. Legal? Então, olha só. Esse meu head é uma tag também. E aqui é o final da tag. Só que perceba que essa tag tem outra tag dentro da própria tag. Então ela se torna um elemento. Na verdade, isso daqui também é um elemento, mas é um elemento que tem só um texto dentro, olha. No entanto, olha, eu poderia dentro de um parágrafo colocar, por exemplo, um outro parágrafo, ó. Outro parágrafo. Tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Funcionou certinho, tá? Só que acontece o seguinte, ó. Aqui é um elemento. Isso daqui também é um elemento. Ó, esse body aqui também é um elemento. Tá? Esse conceito de elemento é bem útil, tanto para JavaScript quanto para CSS, beleza? Logo a gente vai aperfeiçoando isso. Agora a gente está no conceito inicial e é importante que a gente perceba. Não é preciso decorar agora, tá? Mas é importante a gente perceber as coisas, tá? Então, olha, eu fiz aqui então o nosso flashcard, então, né? Para a gente ter um resumo da aula para depois ficar fácil de estudar. Vamos ver onde é que eu guardei ele. Vamos lá, vamos entrar nele aqui agora. E aqui a gente vai ver um resumo. Então vamos lá. O que é um HTML? É uma linguagem de marcação para a construção de páginas web. O que é uma tag? São comandos de formatação da linguagem. Isso aqui é uma tag. Tag de abertura e tag de fechamento. Então muita gente confunde elemento com tab. Com tag, né? Então veja bem, olha. Às vezes a pessoa pensa que isso aqui é uma tag. Não é. A tag está aqui, ó. Essa é uma tag de abertura, aqui é a tag de fechamento. Tudo isso daqui é o elemento. Legal? Eu posso ter elemento dentro de elemento, do jeito que a gente falou aqui. E aqui, por exemplo, esse aqui é um byte elemento. Tem vários outros elementos aqui. Legal? Bom, beleza. Vamos entrar então aqui no nosso resumo de novo. Então, o que é um atributo? Olha, um atributo, ele modifica a forma que a tag vai se comportar. Então, no nosso caso aqui, né, isso aqui, logo a gente vai entender o que significa esse atributo class, quando a gente vê CSS, né, acho que na próxima aula já, ou na outra, vamos ver, né. Então, olha só, o que a gente está colocando, esse atributo aqui, tá, olha só, na verdade aqui eu tenho uma tag, né, meta. Quando eu falo charchat igual a UTF-8, eu estou dizendo, olha, essa tag é uma meta charchat, então eu estou modificando o comportamento dessa tag. Só a tag HTML, sem nada, olha, sem nada ela é uma coisa, né? Sem nada ela é uma coisa. Agora, quando eu coloco assim, olha, quando eu coloco, olha, que a minha língua, o meu idioma que eu estou usando dentro do meu HTML eu apertei, eu estou modificando essa tag. Eu poderia colocar que é inglês, olha, que é inglês. Legal? Então eu modifico o comportamento dessa tag aqui através dos meus atributos. Legal? Então vamos lá. E o que é um elemento? Então é formado por uma tag, por um atributo, por um valor e pelos filhos, né? Então aqui está uma figura para resumir, para ficar bem fácil de entender. Então olha só, esse resuminho, né, como eu falei já na apresentação do curso, né, ele é bem legal, porque agora, olha, em uma lidinha rapidinha eu consigo ver tudo que eu aprendi nessa aula sem precisar voltar na aula. Tá bom? Então, beleza. Bom, essa era uma aula para ser bem curta e acabou até se estendendo um pouco mais do que eu queria, mas tomara que tenha ficado bem explicado e na próxima aula agora a gente vai ver um monte de tags. Né? A próxima aula então é para a gente ver um monte de tag aí para a gente saber cada vez mais aqui o HTML. Vejo vocês então na próxima aula. Um abraço.